Tudo bem, gente? Quantos passaram um dia abençoado aí? Rosimar, tudo bem? Rosane, tá bem? Glória a Deus. Domingo passado eu estive em Goiatuba visitando uma das, quer dizer, a maior igreja nossa no interior. É uma igreja que tem mais de 500 membros, imagina, no interior. Uma igrejona muito grande. E, lamentavelmente, o pastor lá, nosso, perdeu a esposa para o Covid. Na verdade, perdeu para Jesus, né? Que, na verdade, não é o Covid que leva, é apenas, é uma situação que é criada, mas é Deus que determina seus dias de vida. Quero que você grava isso na sua cabeça. Grava isso no seu coração. Meus dias de vida, os seus dias de vida são determinados por Deus. Não é pela doença, não é pelo homem, não é por ninguém, é pelo Senhor. Então, se você entende isso, você fica em paz, né? E eu conheço pessoas que saíram de situações extremas, situações que era improvável eles saírem, e saíram, né? E pessoas que morreram do nada. Ontem, na madrugada de ontem, um amigo meu, pastor, infartou, morreu. Ao prazo de chegar no hospital, chegou morto. E um cara, sabe aquele cara sossegado? Sabe aquele cara que, se fosse jogador de basquete, jogava bola na sexta, caía no domingo? Tão tranquilo que era. E foi. E tem gente estressada que passa a vida toda tomando remédio e não morre. Então, não é regra, é senha. Todos nós temos uma senha. Você tem a sua, eu tenho a minha. E a hora que Jeová aperta lá o botão da senha, blum, tchau. Então, você não precisa se preocupar com a morte, né? Esquece ela, porque ela vai vir de qualquer jeito, então você está preocupado por quê? Agora, enquanto você tem viva, viva. Viva o melhor. Desfrute do melhor. Curta sua casa, curta sua família, curta as pessoas que você ama. É isso que a gente tem que fazer. Seja menos complicado, né? Tem gente que é complicado demais, tem gente que complica a vida já não é muito fácil, ainda complica a vida. Então, seja menos complicado. Viva melhor, sirva, seja generoso, seja amoroso, seja cuidadoso, ame, né? Seja construtor de ponte e não de muro. Enfim, faz isso. Você vai ver que as coisas acontecem, sabe? É muito bom você poder viver em paz, né? E isso é ótimo. Faça isso, você vai ver, Deus vai te abençoar. E não fica desesperado, não. Tem gente aí que está adoecendo de medo, adoecendo de preocupação, certo? Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa, a pessoa falou comigo, olha, dá no domingo, depois das 3 horas da tarde, eu entro em pânico, desespero, de pensar na segunda-feira. Falei, se não fosse na segunda, seria na terça. Se não fosse a terça, seria a quarta. Qual o problema? Você percebe que as pessoas sofrem por antecipação? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você não pode aumentar um côvado da sua vida e nem diminuir. A minha preocupação, a sua preocupação não vai mudar nada. Então descanse em Deus. Aprenda a descansar em Deus. Pelo menos assim você consome menos remédio. Você percebe que as farmácias vivem lotadas de segunda a segunda? E o pior, está cheio de farmácias 24 horas. Antigamente não existia isso. Tem mais farmácia do que bar.
As farmácias estão lotadas. Porque o povo perdeu a capacidade de viver, de interagir, de descansar. Descanse, você vai ver, vai ser muito bom. Mas aprenda isso, né? Deus te deu vida, viva ela. Eu estive num velório essa semana, que velório, irmãos, que velório bonito, você acredita nisso? Já viu falar em velório bonito? Nossa, que tem velório que você sai ruim. Nossa, misericórdia. Né? Sabe aquele defunto que você vê as pessoas dizendo, graças a Deus, ai, louvado seja Deus. Né? Eu já fui em velório que, sabe, triste. Esse velório que eu fui essa semana, meu Deus do céu. Havia um chororô lá, mas sabe aquele chororô, não de desespero, de olhar para o cara que estava ali, e todo mundo dizer a mesma coisa, esse cara deixou um legado, esse cara deixou uma história. Esse cara fez isso na minha vida, esse cara fez isso, esse cara fez isso, esse cara fez. A cunhada do cara falou assim, olha, minha mãe ama ele, todo mundo. E ele nunca ofendeu a sogra. Eu falei, Jesus amado. E olha que o cara não ofendeu a sogra, irmão. Olha, o cara é bom. É muito bom o cara. Natália, aí não, Natália. Estou falando porque minha mulher não está aqui. Acabou de chegar. Sogra é bênção, irmãos. Nada melhor do que sogra, não. Nossa. Amém, amor? Eu sei, por isso que eu estou falando, você é sogra, por isso que eu estou falando que você é bênção. Tá vendo aí, Russa? Tá, vai tudo bem. Olha, que coisa maravilhosa, gente. O cara, falei, top. Tá? Muito bom. Abra sua Bíblia, por favor. Filipenses. Estava indo até bem, né, pai? Gente, eu estou sentindo um calor da gota. Cadê aquele gordinho da Sadia que fica aí? Não é. Essa luz aqui é boa, mas meu filho do céu. Mas pode deixar. Estou sapecando aqui. Filipenses, capítulo 1, verso 21. Ibrahim, tudo bem? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você pode dizer comigo? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mesmo? Por que você está preocupado com morrer? Então, eu quero falar para você nessa noite sobre a vida que faz sentido. Uma das coisas que eu tenho orado a Deus, irmãos, é para que Deus me ensine a desfrutar da vida que Deus tem me dado. Porque eu estava observando aquele rapaz que nós estávamos velando, eu fui participar do culto lá, ele morreu com 39 anos. Mas quando você vê as pessoas falando, os amigos, os parentes, porque eu já estive num velório de um cara, pastor, hein? Que eu dei oportunidade para o filho falar, não quis falar, a filha não quis falar, a mulher, não, deixa para depois. E eu fiquei preocupado, né? Falei, gente do céu, esse pastor deve ser muito bom, porque todo mundo emocionado. Não tinha ninguém emocionado, estava todo mundo com vontade que encerrasse logo o culto. E eu vi as pessoas comentando sobre ele. Então, cheguei à seguinte conclusão, que aquele moço, ele viveu exatamente todo o tempo que Deus tinha para a vida dele. Porque você precisa colocar na sua cabeça uma coisa, isso é importante, sabe?
A igreja tem essa capacidade. O Evangelho, ele traz a você libertação. A libertação que você precisa. Certo? O esclarecimento que você tem necessidade. As pessoas perecem porque falta-lhes o conhecimento. As pessoas sofrem porque falta a elas o conhecimento. As pessoas não sofrem porque falta recursos, irmãos. Eu conheço pessoas que vivem do básico e vivem muito bem, sabia? Mas o povo ri à toinha. Mas eu conheço gente que tem altos salários e vive uma desgraça, um inferno. Porque, na verdade, eles não aprenderam a viver. Eles sobrevivem. Porque, em via de regra, você que conhece o Evangelho, ou pelo menos deveria conhecer, você que está na igreja, você precisa conhecer isso aqui, essa palavra. Para que os seus dias não sejam dias ruins. Para que os seus dias aqui nessa terra sejam dias de paz. Eu não creio num Deus, irmãos, que reserva dia ruim para você, a ponto de desgraçar ou arrebentar com a sua vida. Eu não creio nisso, sinceramente eu não creio. Eu creio num Deus que nos prova, eu creio num Deus que nos testa o tempo todo, mas eu creio num Deus que é capaz de fazer grandes coisas. Agora, não existe maneira mágica, fórmula mágica, de você ficar musculoso, igual o meu amigo Abacuque, Sofonias, não, Miqueias. Não tem. Tem que malhar, né? Tem que fazer com que essas fibras aí dilatem e tem que moer. Não é? Eu estava vendo minha mulher esses dias, coitadinha, toda empenada lá em casa. Eu falei, o que foi, minha filha? Ficou umas 2 semanas sem fazer exercício. Quando chegou, a professora pegou ela, deixou ela. Né? Por quê? Tempo, sem praticar. Então, as lutas que Deus permite para mim, para você no dia a dia, são exercícios para fazer com que a sua musculatura espiritual se torne melhor. Não é para destruir você, não é para envergonhar você, não é para matar você. É para tornar a sua vida melhor e você se tornar espiritualmente fortalecido. Para você vencer os desafios que vêm. Isto é importante para nós. É muito importante. E quando você entende isso, a vida começa a fazer sentido para a gente. Sabia? A vida passa a fazer sentido. Tem um psiquiatra austríaco, de origem judaica, talvez alguém já ouviu falar dele, Viktor Frankl. Ele nasceu em 1905 e morreu em 1997. Ele viveu horrores, né, na Segunda Guerra. Então, tem um livro dele extraordinário. Então, ele diz o seguinte, esse livro conta a história dele. Em 1942, ele e sua família, né, a sua esposa estava grávida. Eles foram levados para diferentes campos de concentração, né, na Áustria. E a sua maior preocupação naqueles anos de sofrimento era o fato de não ter notícias, né, da sua família. Sobretudo da sua esposa, que estava grávida. Ele não sabia se ia sair dali vivo, se ia encontrá-los vivos, enfim. Um ambiente que ele viveu, dominado pela absoluta desolação, solidão, tristeza, angústia. E aí ele fala, somente quando sofremos algum tipo de perda é que reconhecemos o valor do que foi nos tirado. Assim é a liberdade, né? Assim é a vida em relação aos amigos, a fé, a esperança, a saúde. Então, Viktor Frankl, ele começa a descrever algumas coisas que é muito importante para nós, que é importante que você preste bem atenção.
Sobre os seus relatos, né, no campo de concentração, dizendo que, além da fé dele, ele procurava todos os dias manter uma lembrança viva da esposa dele e da família dele. Então, todos os dias ele trazia na sua mente a imagem dela. Então, todos os dias, ele trazia a imagem, ele chamava a imagem da esposa na mente dele e da família dele. E ele conversava, né, na sua imaginação, durante horas e horas, durante aqueles inverno rigoroso que esses Países Baixos têm, enfim. E ele dizia que o desejo de reencontrá-la, e o desejo de reencontrá-la, afirmando isso todos os dias, dava-lhe ânimo, né? Era como se fosse um refrigério para a alma dele, né? Isso trazia um pouco de sossego na alma dele, todos os dias, e trazia conforto ao seu espírito. Aí você vai ver Lamentações de Jeremias dizendo, eu quero trazer na memória, ele dizendo, Jeremias falando, aquilo que me dá esperança. Então, isso é aprender a viver, né? Nós precisamos aprender. E ninguém mais nos ensina isso do que Deus. Ninguém mais nos ensina isso do que a palavra de Deus. Em momentos de tortura, de dor, de provações terríveis que nós passamos, que a vida traz para nós, nós precisamos começar a trazer à memória coisas que nos dão esperança. Viktor Frankl, ele trazia isso. Ele trazia na sua imagem, na sua mente, ele chamava na sua mente a memória da família dele, né? O certo é que, quando terminou a guerra, ele descobriu que havia morrido, né, a sua esposa havia morrido de esgotamento. Ela sofreu tanto que ela morreu completamente esgotada, muitos problemas. Ele descobriu que ele perdeu seu pai, ele perdeu sua mãe, e ele perdeu seus irmãos. E diante dessa experiência que ele disse, ele fala uma palavra interessante. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Engraçado, não? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, Paulo, quando faz essa declaração de dentro da prisão, aguardando o julgamento, em um futuro incerto, isso traz um peso de glória para nós muito grande. Sobretudo para nós hoje, você que está aqui, você que está me vendo pela internet, vai me ver, um peso de alegria muito grande. Paulo estava preso, Paulo tinha por certo a sua morte, ele sabia que ele ia morrer, e não obstante ele saber que ia morrer, né, no capítulo 3, ele diz, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha que coisa interessante. Paulo, em outra versão, diz, regozijai-vos. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Então, Paulo está escrevendo uma carta de ânimo para os irmãos da igreja, estando ele preso, e sabendo ele que os seus dias de vida estavam contados. Ele sabia disso, que os dias dele não ia demorar muito. Mas havia uma expectativa tão grande no coração daquele homem, que a morte para ele era apenas um detalhe. Quando, na verdade, hoje, pleno século XXI, pós-modernidade, aonde todos nós, por certo, deveríamos estar prontos e preparados, emocionalmente, espiritualmente, para enfrentar tudo quanto é problema que viesse, nós estamos vendo e percebendo que o nosso povo está fragilizado, completamente fragilizado. Isso demonstra que nós precisamos muito de Deus, não apenas de uma imagem de Deus,
não apenas de uma lembrança de Deus. Não apenas saber que você um dia foi crente de verdade, saber que um dia você serviu a Deus de verdade, que um dia você fez isso, fez aquilo, e hoje não está fazendo muita coisa. E por causa disso, que muitos estão frágeis. É por isso que hoje as notícias ruins estão adoecendo as pessoas. Então as notícias ruins estão sendo muito mais tóxicas do que a própria palavra que dá vida, que gera vida para nós. Então você está ouvindo a história de um cara, Paulo, está falando sobre a morte. Ele fala aqui no verso 21, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele está falando para os irmãos da igreja de Filipenses que morrer é lucro. Qual o problema? Se existe uma certeza que qualquer ser humano deva ter e precise ter, é a morte. A morte é muito mais real do que a própria vida, porque nem todo mundo vive, a maioria das pessoas sobrevive, não vive. As pessoas estão sobrevivendo e não vivendo. Então a morte é muito mais real. Em função de quê? Em função de estarmos vivendo uma vida completamente fora daquilo que Deus planejou para nós. Eu estou contando a história de um psiquiatra que se tornou um cara de referência mundial, porque o cara tem uma história de dor, de sofrimento. E ele mostra para nós aqui, dentro da palavra de Deus, como é que você tem que fazer para tolerar um sofrimento, para passar pela dor, passar pelos dias difíceis, passar pelos invernos que são rigorosos na nossa vida, que a gente passa, todos nós passamos por isso. As estações do ano não é só para o mundo físico, a terra, vem as estações do ano na nossa vida. Tem dias e meses de primavera? Tem, mas tem meses de inverno rigoroso na nossa vida, que tudo fica seco, tudo fica difícil, tudo fica muito complicado, e nós precisamos da ajuda do Senhor, né? Então, isto é importante para nós. Agora, eu ouvi um cara falar uma coisa interessante, ele disse, quando o homem está morto, você não pode desafiá-lo com a morte. Quer dizer, se você está morto em Cristo, porque é assim que deveria ser, a morte pode desafiar você? O que a morte pode fazer com você? Nada. Olha bem o que esse cara fala. Quando o homem está morto, você não pode desafiá-lo com a morte. Então, o que as pessoas estão apavoradas? Estão apavoradas de medo de morrer. Com coisa que isso não vai acontecer. Com coisa que você vai viver o resto da vida, para semente? Não. Só que enquanto você está vivendo, não sobreviva apenas, viva. E viva com intensidade. Ó. Por que não? Você é casado? Viva os seus melhores dias com a sua família. Para que ficar nessa nhaca toda? Tem gente que, sinceramente, eu não dou conta. Eu não dou conta de viver assim. Seja mais amigo, seja mais generoso, seja mais cuidadoso com as pessoas, ajude mais. Né? Salomão diz uma coisa interessante, aquele que dá alívio ao outro, recebe alívio. Talvez você está vivendo um peso muito grande, é porque você não sabe dar alívio às pessoas. O meu alívio talvez não seja o seu, mas se você recebe, se eu te dou alívio, eu vou receber alívio, dentro do peso que eu estou passando. Então aprenda isso. Essa é a palavra de Deus. Aprenda a dar alívio para as pessoas, e você vai receber alívio. Isso é muito importante. Tá? É porque, dando sentido ao como, é que se tomarmos apenas a primeira parte da frase, para mim o viver é Cristo, como seria formulado o final? Eu te pergunto, Paulo diz que para mim o viver é Cristo. E para você, como seria o viver? Talvez você possa dizer, para mim o viver é minha família. Isso é um bom sentido para a vida. Não tem nenhum mal nisso. Outros diriam, para mim o viver é meu trabalho,
é minha carreira. Qual o problema disso? Também nenhum problema. Outros diriam, para mim o viver é viagem, curtir a vida e sair por aí. Qual o problema? Nenhum também. Todos buscam com maior ou menor profundidade um sentido para a vida. Paulo simplesmente escolheu Cristo como a maior e única razão da sua existência. Se você começar a inverter as coisas, você vai perceber que não é problema você crescer profissionalmente. Não há nenhum problema você prosperar. Não há nenhum problema você galgar cargos extraordinários, desde que você entenda que a priori, para mim, o viver precisa ser Cristo. As demais coisas vão vir. Então, se você entende isto, tudo facilita, né? Paulo poderia ter escolhido a carreira dele, porque ele era um homem brilhante, ele era um brilhante advogado, um poliglota, um cara extremamente preparado para a vida, mas ele escolheu viver Cristo. Jean Paul Sartre disse uma coisa interessante: viver é isto, ficar equilibrando entre escolhas e consequências. Então, viver é isto, é ficar equilibrando entre escolhas e consequências. Quando você aprende isso, e sabe da realidade disto, a sua vida passa a ter sentido. De repente você não percebe por que as coisas estão dando ruim. Por que as coisas não estão muito bem? Há muita perturbação, há muito demônio. Algumas escolhas talvez você não está fazendo correto. Porque eu confesso a vocês que eu tenho muita dificuldade de acreditar em duas coisas, dois extremos que eu acho dentro da igreja. Primeiro extremo, eu não sei qual que é pior. O primeiro extremo é aquela pessoa que fala com Deus todo dia, melhor, que ouve Deus todos os dias. Deus falou isso comigo. E Deus, e não sei mais o quê. Eu tenho uma certa preocupação com isso. Sabia? Muita preocupação. As pessoas às vezes espiritualizam demais as coisas. Olha, hoje eu não saí de casa porque Deus não falou comigo. Eu não sei o que, não fiz isso porque Deus falou comigo. Então eu ouço cada coisa que eu assusto. Eu fico perturbado, fico angustiado de ver uns trem desses. Hoje eu não dei um beijo na minha mulher porque eu não senti de Deus. Tá? Aí o outro vem e dá, aí você vai sentir o quê? Aí vai dar ruim, né? Aí o outro extremo é o diabo. As pessoas veem o diabo em tudo. O diabo essa noite tirou minha roupa, tirou minha coberta. Essa noite ele me puxou, ele me derrubou. Olha, não dá, né, gente? Não dá. É extremos que não. Uma vez que a Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao nosso derredor, e o diabo ao nosso redor, e o diabo está ao nosso derredor, então significa, para que o diabo toque em você, ele tem que furar o cerco da presença de Deus. Para ele furar o cerco da presença de Deus e tocar em você, você tem que abrir uma brecha. O trem não é fácil assim. O diabo não faz o que quer. Ele não age do jeito que ele quer. Não, eu estou sentindo de tocar. Não é assim que o diabo faz não, varão. É a gente que faz isso. Então, são extremos que a gente precisa ser extremamente cuidadoso. São dois extremos que as pessoas chegam aqui e começam, eu fico preocupado. Eu só saio se Deus falar, vou comprar um carro, eu estou orando para Deus mostrar a coisa. Não, isso, irmão, compra a cor que você gosta. Ué. Então, é um trem que não funciona, é muito complicado. Isso é falta de maturidade, esse trem é muito estranho, certo? Cristo dava sentido não só à sua vida, mas também à sua morte. Eu te pergunto, a vida não faz sentido apenas na vida que você tem, mas na morte que vem. Embora é estranho falar isso, mas é verdade, irmãos. É verdade. Certo?
E a gente precisa entender isso. E outra coisa importante, Jesus não é o meio para os fins. Ele é o fim da busca. Ele é tudo. Sabia? Ele não é apenas um meio para você tentar conquistar isso ou aquilo. Ele é tudo que você tem. Ele é tudo que nós temos. Acabou. Tudo. Então, vocês estão vivendo um tempo que as pessoas querem usar Jesus como meio para conquistar isso ou aquilo outro. Não é assim que funciona, irmãos. Por isso que nós estamos vendo um povo adoentado, um povo que é meio casquinha de ovo, qualquer coisa chateia-se, qualquer coisa sai da igreja, qualquer coisa dá pirulita, qualquer coisa fica de mal de Deus. E, gente, não é assim que funciona a vida cristã. Não é dessa forma. Sabe? Nós precisamos amadurecer para que a vida tenha sentido. Né? Se você tem constituído Jesus apenas como meio para outros fins, não é assim. Ele é o fim da busca, acabou. Ralph Waldo ele diz o seguinte: o que está atrás e o que está diante de nós é uma questão menor, se comparada ao que está dentro de nós. Olha o que esse cara fala. Né? O que está atrás, ou o que está adiante, é muito menor em relação ao que está dentro de nós. Então a questão não é o que está na sua frente, nem o que está atrás de você. É o que está dentro de você. É o que está dentro de mim que faz a diferença. Certo? Outra coisa importante, você tem que avaliar, num momento como este, que nós estamos vivendo, que todas as pessoas estão vivendo, não é o que você tem que faz a diferença. É quem você tem. Quem você tem. Se é o que você tem, não resolve. Nunca resolveu. Ajuda. Mas quem você tem é que faz a diferença. É no momento desse que as coisas acontecem de forma maravilhosa. Deus não pode ser a necessidade só nos grandes problemas, ou nos grandes conflitos da nossa vida. Aprenda. Ele é o pão nosso de cada dia. Atendendo a mim e a você, nos mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Sabe aquelas coisas mais básicas da vida? De coisinhas simples. Certo? Ele é isso. A fé cristã não é um status. Ela é um caminho. É um estilo de vida. Se as pessoas não entenderem isso, não funciona. A etiqueta do cristianismo é muito cara. E muitos não dão conta, não suportam essa etiqueta. O peso é muito grande. Nós precisamos de entender isso. Existe um rei, um tolo dentro de cada um de nós. A questão não é existir o rei nem um tolo. A questão está em quem você ouve, a quem você ouve. Né? Então isso é importante. Você precisa descobrir quem você está dando ouvido. Quem você respeita, quem você confia. Isso faz diferença. É por isso que congregar é importante. Congregar, certo? Eu tenho falado repetidas vezes nessa igreja, repetidas vezes. Às vezes as pessoas acham, pastor, eu gosto de gente na igreja. Irmãos, não é o problema. A questão é que congregar é terapêutico. É terapêutico. Estar onde você está. Mesmo que você não cante, você decida dizer, não vou cantar uma canção, estou chateado hoje. Não tem problema. Mas eu não estou afim nem de ouvir a palavra. Não tem problema. Só de você estar aqui, você vai ser impactado. O ambiente faz diferença em você. É lógico que faz, irmãos. Fica numa roda de pessoas que fumam. E você não fuma, pelo contrário, você tem raiva, ódio, a catinga de cigarro. Mas eu te pergunto, como é que você vai sair dessa roda? Fedendo. Sim ou não? Então, por mais que você não queira ficar aqui, você está aqui na marra, você vai sair daqui impactado. Com tudo que está acontecendo.
Ainda mais se você vir de coração aberto. Então, congregar é terapêutico, é bênção. Por que que o diabo está criando meios e mecanismos? Fique em casa. É porque ele quer matar você em casa. Essa é a estratégia do diabo. Ele não ataca o bando. É assim os animais fazem nas savanas africanas. Nenhum leão ataca bando. Eles sabem como agir, eles agem de forma estratégica para separar os animais doentes, separar os animais mais fracos e, sobretudo, pegar os animais descuidados. Aquele está sapiando, dando bobeira. Você não pode dar bobeira, tem que ficar ligado, varão. Mas o bando ele não toca. É lógico que não. Mas se você consegue ficar isolado, você vai ouvir, o diabo vai matar você aos poucos. Mas estarmos juntos faz toda a diferença. Toda a diferença. A congregação reunida faz diferença. Certo? Essa arca aqui é ótima, irmãos. Tem bicho de tudo quanto é jeito. Né? Uns bons, uns mais ou menos, cheirosos, outros menos cheirosos, mas todo mundo tem um trenzinho. Mas é bom estar aqui, porque aqui está a proteção. A segurança para os animais e para a família de Noé foi da seguinte forma: diz Noé, entra para lá e ninguém sai. Ok, essa era a segurança deles, permanecerem na arca, ficar quietinho. Então tem o tempo de permanecer, calma, aqui é ótimo. Ah, mas a igreja tem muita fofoca, irmão do céu, lá onde você trabalha não tem, né? Na sua família não tem problema também. Você acha que a igreja não vai ter? Lógico que vai ter, porque nós estamos mexendo com gente. Ou tem algum anjo aqui, uma anja aqui? Não tem, irmãos. É gente, e gente é desse jeito. Gente é defeituoso. Nós todos aqui estamos em processo de sermos transformados e trabalhados. Ó, todo mundo, um está mais adiantado, outro está menos adiantado, mas está todo mundo sendo trabalhado pelo autor da vida, pelo Senhor da vida. Né? A função, a atividade profissional de Jesus aqui na terra era o quê? Carpinteiro. E por quê? Simples, irmãos. Vocês já viram aquele ditado que o povo dizia aí? Pau que nasce torto, morre torto, e até as suas cinzas é torta. Quem já viu isso aí? Mentira, irmãos. Quando você vem para Jesus, você dá de cara com quem? Com o carpinteiro. E o carpinteiro desentorta você, vaso. É ou não é? É lógico, irmão. Tem aqui um mestre na marcenaria, um cara fera, com habilidade com as mãos, que é brincadeira, para fazer móveis. E todos aqueles móveis planejados que você faz lá, extraordinário. Qual era a origem daquilo, santo varão? Árvore grossa, feia, cheia de nós, cheia de casca. Aí passou por uma prensa, e vai arrancando os nós, vai arrancando aquelas coisas erradas. Assim é nós, irmão. Aqui nós estamos aqui para isso. Né? O carpinteiro, Jesus está aqui. Né? E aí vai serrando, vai passando a lixa, irmãos. Uns têm que usar a lixa 10, uma é a 20, uma é 50, outras 100, outras... Nem lixa ainda foi feito, mas precisa... Jeová está providenciando uma lixa diferenciada, né? Porque essa lixa ainda não encontrou no mercado, porque o vaso é daqueles, né, terrível, né, mas Jeová sabe disso. Então, meu filho, sai dessa, né, essa árvore torta vai desentortar, não vai morrer torta, e a cinza não vai ser torta, a não ser que você vaza. Fora isso, se você ficar perto dele, é todo dia uma lixadinha. E nós vamos sendo trabalhados. É assim que o Senhor faz conosco, de forma maravilhosa, no nome de Jesus. Eu estava lendo um livro desse cara, sensacional, Ian Boyett. Ele fala assim: a maioria dos problemas do homem moderno origina-se do tempo exagerado que ele passa usando as mãos e tempo insuficiente usando os joelhos.
Aleluias. Então esse cara está dizendo o seguinte, em outras palavras, nós, nesse tempo da pós-modernidade, estamos usando muito as mãos. Um tempo exacerbado. E o tempo que nós deveríamos usar, de fato, era os joelhos, nós não usamos. Eu aconselho você, quer uma vida melhor? Ou melhor, quer força? Vou mudar a fala. Não vou dizer você uma vida melhor, que eu acredito que talvez não venha a vida melhor. Mas eu digo para você, Deus pode preparar você e a mim para dias difíceis e nos garantir a vitória. A questão é essa. A questão não são dias melhores que poderão vir, pode até vir. Mas a questão não é essa, a questão é você estar preparado para enfrentar os dias difíceis, para você enfrentar os dias ruins, as provações que vêm. Mas para isso, você tem que seguir as instruções da palavra de Deus. Salomão escreve, Provérbios capítulo 4, verso 23, acima de tudo, olha o que esse cara fala na versão internacional NVI, acima de tudo que tiveres de guardar, guarda o quê? Seu coração. Porque se você guardar o seu coração, você terá vida. Vida. O diabo sabe como ferir o nosso coração. Porque ele sabe, se ele ferir o nosso coração, ele mata a gente. Ele consegue nos ferir, nos machucar, nos destruir. Por isso que Salomão está dizendo, acima de tudo, guarda o seu coração. Porque se você souber guardar o seu coração, a sua vida está garantida. O que está acontecendo? O povo está apavorado. Você deixa entrar no seu coração ódio, que não precisaria deixar de entrar. Para quê? Raiva, orgulho. Essas doenças, esses lixos, eles vão nos destruindo. Vaidade. Pavor. Não. Limpa o seu coração. Guarda o seu coração. Gente me liga desesperado, pastor, o que vai acontecer com o mundo? Esquece, irmãos. Esquece com o mundo, esquece do mundo. Cuide da sua vida, fique em paz. Você acha que Deus perdeu o controle das coisas? Só para você ter uma ideia, a distância da Lua, da Terra, é em média 384 mil quilômetros. Mais ou menos por aí. 384 mil quilômetros. Se essa distância diminuísse, nós teríamos 2 a 3 inundações diárias na Terra. Se essa distância aumentasse, seria impossível sobreviver nessa Terra em função da temperatura que ia aumentar assustadoramente e queimadas para todos os lados. Então, a distância projetada pelo arquiteto do mundo, chamado Jesus Cristo, Senhor da vida, foi exatamente essa. Eu te pergunto, se Ele projetou tudo isso, você acha que Ele envelheceu? Você acha que Ele perdeu o controle da terra? É lógico que não, irmãos. As estrelas, Ele chama elas por nome. Por nome. Só na nossa galáxia existe 100 bilhões de estrelas. Só na nossa galáxia. Agora imagina, nas outras. E todas essas 100 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia, Deus as conhece por nome. Por nome. O mar obedece à ordem de Deus. Não avança 1 metro e não recua, sem a ordem dele. Você acha que ele perdeu o controle do mundo? Não.
Não, mas o trem está ficando feio. Mas é lógico que está. Melhor, nunca foi bonito. Quando você pega lá capítulo 6 de Gênesis, 7, 8, você vai ver que Deus entristeceu com a raça humana. O homem praticava coisas abomináveis. Nós estamos falando? Você acha que mudou alguma coisa? Não. A coisa tornou pior, por quê? Por causa dos meios de comunicação. Que hoje eu estou falando aqui agora, tem gente me assistindo na Bélgica, Portugal, no Japão, na Alemanha, ao vivo e a cores. Isso não existia, nunca existiu no passado. Então alguém morria lá, até chegar aqui, já era. Hoje não. E, lamentavelmente, o nosso povo deixou de ter isso aqui como regra de fé e prática de vida cristã. Tornou-se muito mais fácil as pessoas sentarem diante de uma televisão e ver essas redes de comunicação completamente sofrida por falta de recursos do governo. E aí eles têm que arrebentar com o governo e arrebentar com tudo. Dane-se a minha vida e a sua vida. E aí, ao invés de nós estarmos meditando na palavra, como Deus disse, Josué, você quer ter sucesso? Você quer governar bem esse povo? Então vou te dar uma dica, medita nessa palavra, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Pronto, acabou. Então essa regra não mudou para mim, não mudou para você. Você quer viver bem? Então medita nessa palavra, de dia e de noite. Você quer ter dias melhores? Então medita nessa palavra, de dia e de noite. Quer ser bem-sucedido? Medita nessa palavra, de dia e de noite. Porque os problemas não vão deixar de vir, porque você é crente e é bonitinho. Não, negativo. A Bíblia diz que o sol nasce para os bons e nasce para os ruins. O dia mau vem na casa do ímpio, mas vem na casa do crente, do santo, da mulher de Deus, do homem de Deus. Vocês não viram aqui a minha esposa falando? Que teve um câncer de mama? Irmão, já que essa mulher ora, dá até dó. Tem um dia que eu fico com dó. Naquela hora em jejum. Meu Deus do céu, eu não dou conta não. Foi diagnosticada com câncer. Deixou nós todo mundo perturbado. Eu falei, e aí? Aí você começa a imaginar, gente, eu tenho uma prima que é o bicho endemoniado. Por que ela não ficou doente? Eu tenho uma vizinha, língua de trapo. Senhor, leva esse negócio para lá. Aí, a prima maligna está lá. E a irmã orando e está lá, sofrendo. Vai entender um negócio desse? Então, o que Deus quer de você e de mim? Que você se prepare. Porque o mesmo sol que nasce para você, nasce para o ímpio. Qual a diferença? Você tem que estar preparado. Porque quem resolveu brilhar, quem resolveu dar luz, não pode preocupar com o calor que você exala. Essa luz aqui, ó, que nem deu conta de olhar para ela, ela está aqui desde as 17 horas. E está quente, que eu estou sentindo um calor da peste. Tem jeito de pôr um ar-condicionado nessa luz? Não, filho. Está aqui, ó. Mas até agora, eu não vi Luiz ela reclamar. Por que ela está brilhando? Eu não vi. Você já viu uma vela reclamar? Por que está descendo aquele negocinho? Você já fez isso? Você já pegou aquele negocinho da vela e colocou em alguém? Eu tinha um tio endemoniado que fazia isso com a gente. Vem cá, Joãozinho. Todo mundo tem um tio endemoniado, irmão. Eu tinha um. Pegava a vela. Eita, glória a Deus. Ei, varão. Aquela vela que queima, ela não reclama, porque está dando luz. Então você não pode reclamar.
porque você está brilhando, você está dando luz, você está sendo bênção na vida de alguém. Glorifique a Deus, exalte a Deus, certo? Exalte a Deus e brilhe mais. É assim que funciona. E outra coisa, você já viu uma vela perder energia, perder brilho, acendendo outra vela? Hã? Hein, Russa? Você que é especialista nisso? Não? Eu nunca vi. Eu nunca vi, Renatinho, uma vela acender outra vela e perder brilho. Então, você precisa aprender a ajudar outras pessoas. Você precisa aprender a abençoar outras pessoas. Você precisa aprender isto, porque isso te faz melhor. E eu quero encerrar essa palavra dizendo a você, guarda o seu coração, ok? Guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Não entre em desespero. A última palavra é de Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz. Acima de tudo, guarde o seu coração. Olha o que essa versão diz. Pois dele depende toda a sua vida. A sua vida depende, não do dinheiro que você tem, não do nome que você tem, depende do seu coração. Se o seu coração estiver guardado, a Bíblia diz, sua vida está bem. Aleluias. Faça isso. E viva o melhor de Deus. Viva o melhor de Deus. Viva o melhor de Deus. Desfrute do melhor de Deus. Você pode congregar quantas vezes por semana? Venha. Venha. Porque vai chegar o tempo das pessoas procurar esse lugar. Não vai encontrar mais, não. Pelo menos eu não vou estar aqui, não. Eu vou estar lá na glória, como diz o outro. Aproveita. Minha mulher e meus filhos acham interessante, às vezes quando a gente viajava, tem muito tempo que a gente não viaja de férias, estamos até precisando fazer isso, viajava de férias com eles, chegava no domingo, sabe o que eu ia fazer? Dá um sol menor aí, minha filha. Isso. Será que você fez certo? Fez, né? Fui revelado na hora. Aí a gente viajava, chegava no domingo e ficava doidinho, Zé, para achar uma igreja. Aí ela falava, mas você não está de férias? Eu falei, mas daí, varoa? Aí uma vez, nós fomos lá no Pernambuco, não sei aonde, nós fomos para lá, no meio do mato lá. Aí tinha uma vilinha lá perto. E eu falei, hoje eu estou doidinho para ir numa bleia. Quero ouvir o hino. Nós abrimos este culto. E eu falei, vou achar uma bleia. Ai, meu Deus do céu. Eu cheguei lá, tinha uma bleia aberta. Aí eu fui arrumadinho, né? Porque senão, se eu fosse mal arrumado, eles iam me pegar para fazer eu me converter. E não adiantava eu falar que eu era pastor. Eu falei, eu vou ficar calado. Fui lá arrumadinho. Bem-vindo, convidado. Eu fui, sentei. Falei, bora, irmão, canta um hino aí. O nosso nobre visitante, escolha um hino. Falei, 77. Qual que é o 77? Aí, Eliane, você que... Guarda o contato. Aí. Vamos embora. Aí nós entramos. Cantamos até falar chega. Aí, basei depois. Porque, gente, é muito bom. Sabe, estar na casa de Deus é muito bom. Por isso que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos nos colocar de pé.
Aleluia! Alguém no nosso meio esta noite que está afastado da igreja, hein? Tem alguém que quer reconciliar? Eu quero abrir aqui um parêntese. Por favor, irmãos, ouça, só um minutinho. Ouça bem o que eu vou dizer. Se você tem parentes, amigos que não são crentes, pelo amor de Deus, corra atrás deles. Sabiam? Corra atrás deles. Se você, pai que está aqui, tem filhos que não estão na igreja, pelo amor de Deus, jejue, consagre, para que esses filhos voltem. Sabe? Jesus está voltando. Olha, nós vamos chegar daqui um tempo, e já estamos chegando, que vai se tornar impossível você sobreviver se não tiver Jesus. Não tem jeito, não vai ter jeito. Você crente meia boca vai ter que organizar a vida. Primeiro, que do jeito que está essa doença aí, o cara adoeceu, foi para a UTI e já era. Você não quer passar por isso, quer? Acerte a sua vida. Porque não tem nada, irmãos, que nos atrai nesse mundo, a não ser o pecado. E o pecado existe para destruir você. O pecado é uma comida estragada que você come. Você tem que jogar para fora, senão ela vai matar você, vai dar infecção. Então, corra. Minha mãe está morando em Anápolis, com as tias minhas lá, uns parentes. Então, todo sábado eu vou para lá tomar café da manhã com eles. Eu tenho umas tias lá que é dura na queda, umas primas duras na queda. Esses dias atrás, o neto da minha prima, 2 netos que ela tem, um de 2 anos de idade, 2 anos de idade, menino, deve pesar quase 30 quilos, parece um bujãozinho de gás, trem mais doido do mundo, e o outro tem 8 anos, ambos estavam falando com a minha mãe, e dizendo, ó tia, olha ali, ó, aquele cara ali, aquele velho ali, demônios estavam dentro da casa da minha prima. A minha mãe disse, epa, aqui não, Satanás, vai embora. Vai embora. O povo tudo endemoniado, menino endemoniado. E minha mãe com 79 anos, mancando, uma bengalazinha lá. Ela falou assim, meu filho, se o capeta vir cá, vou dar uma bengalada tão grande na orelha dele que ele vai ver. Eu falei, mãe, fala primeiro em nome de Jesus, senão a bengala quebra, dá problema. Olha a autoridade. Cuidado. Seja cuidadoso. Ajuste a sua casa. Acerte tudo. Organize a sua vida. Está bagunçado? Dá uma organizada. Vai organizando. Nós estamos nos preparando para mudar. Sabia? Nós estamos nos preparando para voltar. Agora, quando eu falo para você se preparar, não é para você juntar bagulho, não. Para onde nós vamos, você não vai levar nada. Você só precisa guardar o seu coração. Chama seus amigos, chama seus parentes. A meninada está meio perturbada, taca óleo na cabeça desses meninos. Mas olhe com gosto. Sabe? Faz isso.
Em nome de Jesus. É o que a gente faz lá com o nosso netinho. Ora, Pai do Senhor, irmão, vai com Deus, linguagem, bora menino. Faça isso. Nós estamos voltando para nossa casa. Mas enquanto você estiver aqui, seja a boca de Deus. Não reclame porque você está dando luz, porque você está brilhando. É assim que acontece. Como eu disse para vocês, essas lâmpadas não estão reclamando, porque elas estão brilhando. Faça isso. Os problemas vêm, seja forte. As dificuldades vêm. Ô Davi, olha, meu amigo Davi, irmãos, dando Pai do Senhor para mim. Seja forte, seja valente, em nome de Jesus. Firme, Deus é contigo. Já tem 2, 3 semanas que eu estou falando para essa igreja. Deus falou no meu coração para avisar vocês. Sai, vocês vão voltar agora. Ao sair, antes de sair, pôr o pé ali para fora, clama pelo sangue de Jesus na sua vida. Vai dormir? Clama pelo sangue. Vai sair amanhã cedo? Clama pelo sangue, pelo amor de Deus. Você vai ver Deus guardar a sua vida, guardar a sua casa. E você me ajude. Nós precisamos comprar isso aqui. Preciso comprar esse lote todinho aqui da lateral, para nós fazer garagem, para você trazer os seus amigos, trazer os seus parentes, eles converterem, a nossa família se converter. Senão nós não temos espaço. Deus vai te abençoar por isso. Deus vai te prosperar, em nome de Jesus. Mas firme. Viu, Brandão? Nataliano, fera, cabra, bom. Vou orar por vocês, para que vocês tenham uma semana abençoadíssima. Hoje é 25, isso? Próximo domingo nós temos Santa Ceia. E não colocou aí, né? Ei, olha aí, é culpa sua, filho. Pelo amor de Deus, você e o Léo, não sei o que vocês estão... pelo amor de Deus. Ei. Domingo que vem nós temos ceia. Não esqueça, participe da Santa Ceia. Se brigou com a mulher, pede perdão para a irmã e vem participar da ceia. Irmã, se você brigou com o marido, olha em vaso, vamos resolver isso antes, depois da ceia nós terminamos esse problema aqui. Resolve e vem para a ceia, em nome de Jesus. Não falte. Eu não sei, se a próxima vai ser lá, não sei, mas só sei que você tem que estar firme. Hoje é 25, até próximo domingo, dia 31. Eu quero orar por vocês, todos vocês que estão aqui. Eu quero que você coloque no seu coração, peça aí na sua mente, o que você está precisando essa semana? É um milagre para você, na área da saúde? É um milagre na vida de um filho? Não sei. Financeiro? Também não sei. Eu sei que o nosso Deus é poderoso. Romanos capítulo 4, verso 17 diz: o Deus que dá vida aos mortos, chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Eu quero que você pense nisso. Qual o milagre que você precisa? Ele não existe, mas olha para ele. Olha o que esse cara fazia, Frank. O que fez ele permanecer vivo, sem morrer, foi esperança. Faça isso. Que fez Paulo enfrentar a morte dentro da cadeia, esperança de estar com ele para sempre. Coloca a mão no seu coração. Senhor, abençoa esse povo. Cada pai que está aqui, cada mãe, cada homem de negócio, Senhor, cada mulher de negócio, os teus filhos precisam de um milagre para esse ano, para esse mês ainda, alguns precisam para essa semana.
palavra do Senhor diz, em Romanos, no capítulo 4, no verso 17, o Deus que dá vida aos mortos, Ele chama a existência aquilo que não é como se já se fosse. O Deus que dá vida aos mortos, Ele chama a existência. Eu chamo, ó Deus, a existência do milagre na vida dessa mãe, na vida dessa mulher que precisa de um milagre na sua casa, na vida desse pai, na vida desse homem de negócio. Eu chamo a existência, ó Deus, na vida dessa moça. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu chamo a existência, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e dê a paz. E os que vão ver um ano debaixo da restauração do Senhor diz: tenham uma semana do sobrenatural na vida de vocês. Aplauda o Senhor. Vão em paz.